Um raio fraco do sol nascente conseguiu espiar por uma fresta nas cortinas bem nos meus olhos, me acordando de forma bastante agradável. Hoje em dia, Elijah ou Ellie geralmente me acordam, então já faz um tempo que eu não me levantei antes de qualquer um deles. Sylvie acabou dormindo 4 dias seguidos antes de acordar. Ela me explicou como uma mudança de corpo assim leva muito tempo para se recuperar, e ela não era capaz de fazer isso com frequência. Era apenas um pouco depois do amanhecer, então a mansão que estava sempre cheia de criadas e Ellie ainda estava muito tranquila, exceto pelos poucos cozinheiros na cozinha se preparando para o dia. Não se preocupando em se lavar, eu fiz meu caminho para o quintal, onde senti flutuações na mana. Como esperado, meu pai estava ocupado treinando, absorvendo o núcleo da besta classe S que recuperei da masmorra. Não querendo atrapalhar seu treinamento, encontrei um lugar para sentar ao lado dele e comecei a estudar sua aura. Meu pai, Reynolds Lewin, ex-membro dos Chifres Gêmeos, estava preso em um estágio, incapaz de superar o estágio laranja escuro. Passei muito tempo negligenciando a circulação de mana no corpo do meu pai, assim como a de Elijah. Como esperado, as veias de mana de Elijah, as veias responsáveis por absorver mana da atmosfera circundante, eram incrivelmente largas. Meu pai, por outro lado, como um aumentador, tinha canais de mana muito mais desenvolvidos, as artérias que permitiam a distribuição diversa de mana por todo o corpo. Ah, você acordou cedo hoje, filho. Por que você não disse nada? Meu pai se levantou, enxugando o suor do rosto e do pescoço com uma toalha que estava no colo. Eu não queria atrapalhar o seu treino, pai. Como vão as coisas? Eu também me levanto e começo a me alongar. Acabei de absorver o resto do núcleo da besta, mas por algum motivo, o núcleo não se desintegrou. Ele devolve o núcleo classe S para mim. Depois que a mana purificada armazenada dentro do núcleo da besta se esgota, o núcleo da besta se desintegra em pó fino. Curioso também, coloquei no bolso para estudar mais tarde. Depois que voltei, venho treinando meu pai e Elijah sempre que posso, enquanto treino sozinho de noite. Até agora, meu pai esteve ocupado absorvendo o núcleo da besta, mas olhando para sua aura agora, eu pude ver uma mudança perceptível. Percebendo meu olhar curioso, ele me dá um sorriso malicioso e me joga sua toalha suja. Seu pai agora passou do estágio laranja escuro para o estágio laranja sólido. Eu rio quando meu pai começa a flexionar os músculos em demonstração de suas realizações. Parabéns, pai! Agora que você está no estágio de laranja sólido, acho que não há problema em te ensinar algo que brincado um pouco. Eu penduro a toalha em uma cadeira próxima, dando-me um olhar curioso. Ele acena para que eu continue. Focalizando um pouquinho de mana na palma da minha mão direita, acende uma pequena chama. Aqui está a técnica de atributo de chama mais básica que você aprende. Brasa. Eu jogo a pequena chama da palma da minha mão na toalha que estava pendurada na cadeira de metal próxima. Como esperado, a pequena chama, quando alcançou a toalha, estava tão diluída que tudo o que restou foi uma pequena marca de fuligem preta no meio da toalha branca. Se você está falando sobre a teoria da mana, não é nada novo para mim, filho. Para aumentadores, uma vez que produzimos mana de dentro de nossos corpos, quanto mais a mana se afasta de nós, mais diluída e fraca ela se torna. Eu não estava tentando demonstrar a teoria da mana. Isso será para a próxima vez, pai. Eu balanço meu dedo para ele, ganhando uma pancada forte na minha cabeça por ser um espertinho. Esfregando minha cabeça, coloco outra pequena porção de mana na palma da minha mão. Eu acendo outra chama, mas enquanto da primeira vez a cor da chama era vermelho brilhante, desta vez era laranja. Agora observe, papai. Eu jogo a pequena chama, que era do mesmo tamanho da chama anterior, na toalha de novo, mas desta vez, ela queimou um pequeno buraco na toalha. Meu pai não mostrou muita reação. Você não acabou de adicionar mais mana à chama para torná-la mais forte? Balançando a cabeça, eu explico. Se eu adicionasse mais mana, a chama seria maior. Pai, você notou a cor da chama? Sim, a cor estava um pouco mais clara, mais laranja. Ele coça a cabeça, tentando montar o quebra-cabeça. Essa é a chave. O que eu fiz agora é uma técnica que é considerada uma magia de alto nível pelos conjuradores. Fiquei animado quando comecei a explicar isso a ele. Veja, papai, a temperatura do fogo, ou, mais precisamente, a taxa de combustão depende de uma mistura de coisas diferentes: a quantidade de oxigênio na atmosfera,
a radiação do corpo negro, o tipo de combustível sendo queimado, a oxidação do combustível e assim por diante. O chamado combustível sendo queimado, neste caso, é a mana de atributo fogo. O que descobri enquanto brincava com isso é o quão versátil esse combustível pode ser. Essa chama laranja, pai, era uma chama muito mais quente do que a anterior, tornando-a ainda mais forte. Eu paro para respirar. Meu pai me dá uma expressão como se eu falasse com ele em hebraico, mas ele entendeu a última parte da minha explicação. Então, o que você está dizendo é que, usando a mesma quantidade de mana, posso produzir uma chama ainda mais quente para minhas técnicas. Ele brinca com sua barba enquanto pindera. Exatamente. Veja, pode ir ainda mais longe. Eu demonstro novamente, desta vez produzindo uma chama amarela, que deixou um buraco ainda maior na toalha, com as cristas ainda em chamas. Eu não paro por aí. A última demonstração leva um pouco mais de tempo, pois tenho que manipular com muito cuidado o atributo de fogo em minha palma. Depois de alguns minutos, produzo uma chama azul fraca, o que faz meu pai arregalar os olhos. Ao jogar a chama azul na toalha, ela entra em combustão instantaneamente e o fogo se espalha rapidamente, corroendo a toalha até que sobrem apenas cinzas. Tem certeza que é meu filho? Meu pai me olha desconfiado antes de sorrir. Sorrindo de volta, eu digo, devo ter herdado o cérebro da mamãe. Elijah entra, sua cabeça um ninho de pássaro e óculos tortos, olhando para mim preso em uma chave de braço por meu pai, que estava apertando meu nariz com força enquanto eu batia em resignação. O que vocês estão fazendo? É tudo o que ele disse enquanto esfrega os olhos. Treinamento, dizemos ao mesmo tempo. Minha voz nasalmente por ter meu nariz espremido. Dou a meu pai algumas dicas importantes para controlar a estrutura de seu atributo de fogo para que ele possa produzir chamas de nível superior. Filho, por que eu tive que me tornar um estágio laranja sólido para aprender isso? Ele disse enquanto está sentado em uma posição de mediação. Mudar a estrutura do atributo da mana é basicamente a essência de cantar uma magia. O uso de encantamentos vocais pode condicionar o cérebro a mudar a estrutura da mana na atmosfera para criar uma magia. Quanto mais alto for seu estágio de mana, você não terá apenas uma maior reserva de mana para extrair. A mana em si tornar-se de qualidade superior para que você possa ter mais controle sobre suas propriedades minúsculas. Eu esclareço, voltando meu foco para Elijah. Acenando em compreensão, meu pai volta a treinar, segurando a palma da mão direita para cima e enviando mana para ela. O treinamento de Elijah foi um pouco mais lento. O que percebi com Elijah é que seu controle sobre seu elemento principal, a terra, é estável. O metal ainda mais. Não é tanto como um problema com a manipulação de mana do atributo terra, mas mais ainda com a quantidade. A falta de controle de Elijah sobre a força de seu poder fez com que ele não pudesse fazer magias precisas e coordenadas. Uma coisa que continua a me confundir sobre a magia de Elijah é como ela é injusta. A terra é poderosa, mas limitada no sentido de que conjuradores e aumentadores podem apenas se contentar com a terra que está ao seu redor. Na maioria das vezes, isso não é um problema, mas ainda dá uma certa previsibilidade nos ataques que os magos da terra usam. Elijah, por outro lado, parece ter a capacidade de mudar a estrutura das moléculas e transformá-las em terra. A coisa mais próxima que pude pensar que pode explicar isso é algo semelhante à alquimia. Elijah, por exemplo, pode convocar espinhos de terra de árvores e edifícios de madeira. Uma limitação é que ele não é capaz de conjurar magias de terra da água ou do ar, mas sua capacidade de mudar tão facilmente a estrutura da terra e suas propriedades me assusta. Quando penso nas possibilidades de seu poder, penso na magia de petrificação. Quando conjuradores da terra normais usam um feitiço de petrificação, na verdade, é apenas usar a terra ao redor para se formar em torno de um humano, petrificando-o. Elijah, por outro lado, se ele se tornasse hábil o suficiente, poderia literalmente transformar um humano em pedra. Eu balanço minha cabeça para descartar esses pensamentos assustadores. Estou feliz que Elijah seja um amigo, não um inimigo. A prática de Elijah consiste em brincar com uma pequena bola de terra. Ele está praticando fazer coisas diferentes com a pequena bola de terra, girá-la muito rápido, mudando sua forma, expandindo-a, condensando-a, dividindo-a em diferentes pedaços, etc. Assim, ele pode treinar seu controle de mana e encurtar seus encantamentos aprendendo a chamada
Teoria de como as mágias funcionam. Volto para o meu quarto, deixando Elijah e meu pai treinando. Olhando para minha cama, vejo Sylvie ainda dormindo. A transformação ainda parece ter um pequeno tributo em seu corpo. Ela ou dorme mais às vezes, ou tira uma soneca separada. Felizmente, esses períodos de sono estão ficando mais curtos. Então tenho esperança de que, em algumas semanas, ela volte ao normal. Sentado na beira da cama, dou uma olhada no núcleo da besta classe S, sondando-o com um fio de mana. A mana interna foi esgotada. Então eu estava curioso para saber por que ele não se dissolveu, mas ao sondar um pouco mais fundo, sinto uma dor aguda em meu braço esquerdo que me faz deixar cair o núcleo da besta. Que diabos? Esfrego a tatuagem que sempre cobre por baixo da pena de Sylvia. Pegando cuidadosamente o núcleo da besta novamente, eu o sondando mais uma vez, ainda mais intrigado do que antes. De repente, dentro do vasto espaço negro do núcleo da besta que eu estava estudando, a figura do guardião Etherwood que quase perdi minha vida aparece, curvando-se para mim com sua lança apontada diretamente para cima. Uma vontade bestial. Eu tremo de excitação enquanto agarro com mais força o prêmio inestimável que obtive na masmorra. O que aconteceria se eu me integrasse a duas bestas? Isso era possível. Eu então teria dois. Ou este substituiria a minha vontade do dragão. Enquanto pensava nessas coisas, um sentimento repentino me interrompe. Não foi tão íntimo quanto as transmissões mentais que tenho com Sylvie, mas uma forma primitiva de comunicação. Percebendo que é da vontade do guardião Etherwood, vou colocar mais mana no núcleo da besta, esperando que, de alguma forma, me permita ter uma conexão melhor com ele. Entendo, não posso deixar de me sentir um pouco desapontado ao soltar o núcleo da besta. Pelo que o guardião Etherwood estava tentando expressar, se eu tentasse absorver a vontade desta besta, apenas o mais forte dos dois acabaria sendo deixado. Fazia sentido, mas o que eu não entendi foi: por que meu pai não foi capaz de absorver a vontade da besta? Percebi a resposta quase imediatamente depois de lembrar o que vovô Virion, aquele velho elfo maluco, me ensinou alguns anos atrás. Havia o problema de compatibilidade entre o elemento da besta e o atributo de elemento do mago. Eu não podia ajudar, mas soltei um pequeno sorriso sabendo a quem dar isso. Bom dia, pai. Por que você está sorrindo? Sylvie se aninha no meu colo e ronrona quando eu acaricio. Só estou pensando em como a escola será divertida. Eu respondo. Irmão, acorde. Minha irmã bate a porta, mas me vê acordado acariciando Sylvie. Eu me aproximo e também dou um tapinha na pequena cabeça da minha irmã. Vamos comer.